Olá, estamos aqui de volta para dar continuidade à nossa aventura. Agora a gente vai falar sobre os fenômenos elétricos relacionados às cargas elétricas em movimento. A parte da física que estuda esse assunto tem um nome bem interessante. A gente chama de eletrodinâmica. Eletrodinâmica, por quê? Diz respeito à parte da eletricidade em que os elétrons estão dinâmicos, estão em movimento, os elétrons estão fluindo. O primeiro conceito relacionado à eletrodinâmica é o conceito de corrente elétrica. Corrente elétrica. O nome corrente é muito bom, né? Não sei se você já teve oportunidade de observar, mas lá na bicicleta você tem uma corrente. Como é que funciona a corrente? Você tem uma engrenagem que fica de um lado, normalmente o lado aí dos pedais, né? E aí você tem o outro lado em que você tem uma outra engrenagem que está relacionada lá ao movimento da roda, beleza? Aí a outra roda está por aqui, aí vem o garfo, né? E é isso. Ficou muito bom o meu desenho. Vou deixar o resto na imaginação de vocês. Aí existe uma corrente. Essa corrente é uma coisa que liga essa parte de trás dessa engrenagem aqui lá da frente. Então a corrente meio que dá a volta ali, né? Dá a volta, circula tudo, né? E quando você pedala, todos os pedaços da corrente se movem ao mesmo tempo, com a mesma velocidade, com a mesma intensidade, na mesma direção. Porque se um pedaço dessa corrente estivesse movendo numa velocidade diferente do outro, quer dizer que a corrente arrebentou. E aí não tem corrente, né? Tanto que o dispositivo que a gente usa para interromper a passagem da corrente elétrica, ele tem um nome. A gente chama esse dispositivo de interruptor. O que é o interruptor? É o dispositivo de circuito capaz de interromper a corrente elétrica. Então, a corrente elétrica, ela é sempre algo pertencente a um circuito. Circuito me dá a ideia de que eu estou falando de algo fechado, um caminho fechado. Toda corrente elétrica circula num caminho fechado, porque se não for um caminho fechado, eu não tenho a circulação, não tenho o circuito. Igualzinho a gente tem aqui na corrente. A corrente da bicicleta precisa ter uma continuidade, né? Ela precisa ter todos os pontinhos dela interligados uns com os outros, para que a gente consiga ter a movimentação dos elementos que constituem essa corrente. No circuito elétrico, a corrente elétrica ela sai de uma fonte de tensão, que eu vou chamar de fonte, simplesmente aqui, né? Uma fonte. Essa fonte tem um polo positivo e um polo negativo, beleza? Já sabe que isso aí é uma pilha, né? Você já sabe. Aí, a partir do polo positivo, vai sair a corrente sai do polo positivo, é como se as partículas positivas ficassem andando lá dentro, mas a gente sabe que partícula positiva não anda, beleza? É como se elas estivessem andando lá dentro e essas partículas vão circular e vão passar por um ou mais, aqui eu vou desenhar só um, lógico, que é o nosso primeiro exemplo, vão passar por um ou mais dispositivos elétricos. No caso aqui, a gente está imaginando, sei lá, uma lâmpada, um forno, um carregador de celular, né? Alguma coisa, um motor. Tudo isso pode ser visto como algo que está recebendo aí a energia decorrente dessa corrente elétrica. Então veja, a corrente elétrica ela tem um circuito fechado sempre. E essa corrente elétrica vai passar por um dispositivo que nós vamos chamar aí de carga. Essa carga pode ser uma lâmpada, né? Uma coisa que está ligada ali no circuito elétrico. Não tem nada a ver com carga elétrica. Nada a ver. O que circula aqui no circuito é uma coisa meio que invisível. A gente não vê a corrente elétrica. Né? Para fazer a medida da corrente, você vai pegar um dispositivo que, a grosso modo, vai medir ali o campo magnético naquela região. Beleza? Basicamente é isso que os medidores de corrente elétrica fazem. Eles medem campo magnético. Porque a gente falou na aula passada que cargas elétricas em movimento
Provocam o aparecimento de campo magnético. Então, indiretamente, se tiver umas cargas em movimento aqui dentro, a gente consegue saber, beleza? Por que eu estou falando esse negócio de carga positiva? Né? Como eu contei na história da carga elétrica para vocês, as cargas elétricas positivas estão presas no núcleo dos átomos, né? E você não consegue ter movimentação das cargas positivas. Poxa, velho, mas tu tá desenhando as cargas positivas com setinha. É, eu tô desenhando. Porque quando o pessoal descobriu que existia corrente elétrica, o pessoal ainda não sabia direito o que era que estava ali circulando, beleza? Então pensaram assim, deve ser as cargas positivas que estão aqui circulando. Depois descobriram que não, que as cargas positivas estão lá paradas e que, na realidade, as cargas negativas estão indo para o sentido oposto àquele que eles estavam medindo lá com o medidor de campo magnético. Então, esse circuito aqui, ó, que eu estou desenhando de amarelo, é o que a gente chama de corrente real. São as cargas mesmo que estão passando. Mas a gente levou muito tempo para descobrir que no micromundo da corrente elétrica era isso que acontecia. A gente demorou muito tempo para conseguir explicar que a parte do átomo que permite a circulação é a carga negativa. E, pô, você sabe, né, que fazer conta com número negativo é muito ruim. Então, o que o pessoal fez? Criou o conceito de corrente elétrica convencional. Corrente convencional. De onde vem esse nome convencional? De convenção. Então, tipo assim, a gente imagina que se as cargas em movimento fossem positivas, elas iriam se movimentar desse jeito. A gente imagina, de fato, se elas fossem positivas, isso ia acontecer. Né? Existe, inclusive, um estudo, né, já mais avançado nas áreas de eletrônica, que a gente usa para fazer a descrição aí dos diodos, transistores e outros dispositivos eletrônicos mais complexos, né, importantíssimos para o desenvolvimento da humanidade. A gente imagina que você tem um montão de elétrons e que se você abre uma bolha no meio dos elétrons e essa bolha se move, sei lá, para a direita, é um vazio no meio dos elétrons. Então esse vazio eles chamam de buraco, beleza? O termo em inglês é hole, né? Aí traduziram para o português, para não ficar falando a palavra buraco, que ela é meio vulgar, chamaram de lacunas. Então, as lacunas no meio do montão de elétrons, eu falei, os átomos têm um montão de elétrons, né? Essas lacunas se movendo, elas provocam exatamente o mesmo efeito se ali tivessem cargas positivas se movendo. Ou seja, uma lacuna, um buraco no meio dos elétrons se movendo, tipo uma bolha de ar se movendo dentro da água, sabe? Tipo, essa bolha se movendo é como se ela fosse uma água negativa, uma água indo para o lado oposto. Né? É isso que o pessoal pensou. Né? Então, como os elétrons são negativos, normalmente nós consideramos a corrente convencional. E a corrente convencional, ela admite que nós temos aí cargas positivas se movendo. Beleza? Isso é só um efeito de cargas positivas se movendo. É o sabor de cargas positivas se movendo, como se fosse isso. Para ajudar aí, se você já me xingou por causa dessa... Xingar não, que é feio, né? Mas se você já ficou insatisfeito com essa situação de você ter que lidar com cargas positivas que, na verdade, não estão se movendo, a gente vai usar a letra I para se referir à corrente elétrica. Sim, corrente elétrica é representada pela letra I. Por quê? Não sei. Não faço ideia. Nossa, professor, mas é sério, tu fez engenharia elétrica, tu fez matemática, tu fez física, você se formou nos 3 e ninguém conseguiu te contar por que é a letra I. Ninguém me contou por que é a letra I. Beleza? Eu imagino que seja uma coisa muito antiga e que vem aí anterior aí a vários conceitos matemáticos que a gente estuda na escola, porque outras coisas usam a letra I, né? E são coisas que vieram depois do estudo da eletricidade, beleza?
Então, a gente usa na eletricidade a letra I. Você vai ver uns livros forçando a barra, tentando dizer que I é de intensidade de corrente elétrica. Beleza? Eu acho feio. Feio igual tirar a meleca do nariz na frente da avó. Muito feio. Por que eu acho feio de chamar I de intensidade de corrente elétrica? Porque qualquer coisa na física pode ter uma intensidade. Intensidade sonora, intensidade luminosa, intensidade da força, intensidade da rapidez, intensidade de qualquer coisa. Qualquer coisa pode ter intensidade, beleza? Não só a corrente elétrica. Então dizer que corrente elétrica é I porque é intensidade é forçar a barra demais, beleza? Então a gente vai chamar corrente elétrica, que é escrito com C de corrente, mas a gente vai usar a letra I para nos referir à corrente elétrica, beleza? Fica calmo que já tem letrinha para a gente trocar aqui de novo. Então, a corrente elétrica, representada pela letra I, é a corrente convencional, é o caminho percorrido por cargas elétricas positivas quando essas cargas estão circulando no circuito, beleza? Eu sei que lá no micromundo, nanomundo, no mundinho lá dos átomos, os prótons, que são os positivos, estão estáticos e o que está acontecendo é que, na verdade, os elétrons estão andando para trás, beleza? Mas, se as cargas positivas estivessem andando para frente, a gente, na hora de botar um medidor lá, ia ver a mesma coisa. Beleza? Então, uma corrente elétrica é o caminho percorrido pelas cargas elétricas num circuito e esse caminho provoca efeitos que a gente consegue sentir. Que efeitos? Acender uma lâmpada, ligar um motor ou simplesmente ser percebido pelos detectores de corrente elétrica, chamados de amperímetros ou medidores de corrente, simplesmente. E esses medidores de corrente, eles são basicamente medidores de campo magnético, né? E por que eu tenho campos magnéticos aqui? Porque toda vez que cargas elétricas se movem, aparece campo magnético. Beleza? Por que o pessoal chama o medidor de corrente elétrica de amperímetro? Porque a unidade de medida de corrente elétrica é o ampere. Então, se você tiver uma corrente elétrica num circuito, vai ter lá a corrente elétrica, isso aqui é um exemplo, tá? Corrente elétrica igual a 5 amperes. Então, ampere é a unidade de corrente elétrica, beleza? Então, já sabe o que são os amperes num circuito. Os amperes vai dizer para a gente, é um número que vai dizer para a gente qual é a quantidade de cargas que está passando ali naquele circuito por unidade de tempo, beleza? Então, se estiver passando muita carga, são muitos amperes. Menos carga, menos amperes. Não preciso nem dizer que se você botar o seu dedinho na tomada, não faça isso, obviamente, mas se acidentalmente a pessoa botar o dedinho na tomada, vai passar corrente elétrica pelo corpo dessa pessoa. E como a tomada tem uma grandíssima capacidade de fornecer corrente elétrica, essa corrente elétrica pode causar aí grandes danos à estrutura dessa pessoa, porque a pessoa é feita de átomos, né? Na verdade, mais do que feita de átomos, a gente é feito de água. E a água está cheio de sal dentro lá das nossas células, né? E por isso a gente é um grande condutor de eletricidade. E aí, por ser um bom condutor de eletricidade, uma corrente elétrica consegue passar com relativa facilidade, né? Quando essa corrente elétrica circula e ela passa, ela sai alterando a estrutura elétrica de tudo aquilo que está no meio do caminho. Por isso que isso é algo que deve ser evitado. A gente evita ficar levando choques elétricos. Principalmente porque o nosso coração, que é responsável aí pelo bombeamento do sangue e precisa estar batendo num ritmo bem certinho, ele funciona por meio de impulsos elétricos que vêm do cérebro. Então, se por algum motivo uma corrente elétrica, mesmo que minúscula eu estou dizendo abaixo de em torno, né, de 0,25 amperes, olha, 0,25 amperes. Né? Acidentes elétricos em que uma corrente elétrica de 0,25 amperes passa pelo coração da pessoa pelo tempo de 1 segundo, normalmente as chances de sobrevivência se resumem a quase nada, beleza? Acima de 0,25 amperes por 1 segundo, o coração para de funcionar. Então, coisa muito, muito, muito grave, né? Mesmo que quantidades muito pequenas de corrente elétrica acabem passando ali pela pessoa, beleza? Então, o que a gente faz para evitar isso? Não encosta em coisas que estão com corrente elétrica funcionando, beleza? Tanto que grande parte das coisas que nós vamos conversar sobre o próximo capítulo vai falar sobre segurança em termos
de eletricidade. Beleza? Então, é isso. Corrente elétrica, fluxo de cargas elétricas que circula por um circuito. Esse circuito tem que ser fechado. E todas as cargas elétricas desse circuito vão andando ao mesmo tempo, igual a corrente da bicicleta. Beleza? As cargas elétricas não saem ali da fonte, que é tipo a pilha, a bateria. As cargas elétricas não saem de lá e são engolidas, comidas pela lâmpada e desaparecem. Elas estão o tempo inteiro circulando. Por isso que a gente chama o caminho da corrente elétrica de circuito elétrico. Beleza? Aqui eu desenhei um circuito super simples, com uma única fonte e uma única carga. Beleza? Mas nós poderíamos ter várias fontes, várias cargas e vários caminhos diferentes, né? Mas vamos, por hora, colocar isso aqui. Por que as cargas elétricas se movem? Por que as cargas elétricas têm vontade de se mover? Porque algumas coisas são capazes de provocar esse movimento. Algumas coisas são capazes de movimentar as cargas elétricas, de dar energia para elas se movimentarem, né? E o pessoal acabou dando nome para isso. Então, o que faz a carga elétrica se movimentar tem um nome. Nós chamamos de tensão. Tensão elétrica. Então, uma tensão elétrica é aquilo que provoca, ou seja, uma grandeza física, que provoca a movimentação. Movimentação. Tem um nome muito melhor, viu, que movimentação, né? A gente chama de fluxo ordenado, beleza? Fluxo ordenado. É o nome técnico, né? A movimentação das cargas elétricas. Beleza? Ou seja, que provoca a corrente elétrica. Ou seja, para você ter uma corrente elétrica, você precisa de uma tensão elétrica. E se você já ficou com raiva, talvez não de mim, mas ficou insatisfeito com o fato de a gente usar a letra I para se referir à corrente elétrica, espera só até você ver a letra que nós usamos para tensão. A tensão elétrica é representada pela letra U. U. Eu sei que tensão não é escrito com U, mas tipo tensão, imagina T. T já é tempo. Já não dá, né? Não usa. A letra T já está sendo usada para outra coisa. Então o pessoal resolveu usar a letra U, beleza? Para representar tensão elétrica. A corrente elétrica ela é medida em amperes. 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 E a tensão elétrica ela é medida em volt, em homenagem aí a Alessandro Volta, o inventor da primeira pilha. Então, a tensão elétrica são os volts. Então, a tomada tem 220 volts. Então, esses volts é um número que vai representar a capacidade daquela fonte de provocar os amperes. Então, os volts causam os amperes. Eu só tenho amperes circulando num circuito se eu tiver volts numa fonte de tensão para provocar a movimentação. Se eu tiver mais volts, eu vou ter mais amperes. Se eu tiver um circuito com menos volts, vai circular menos amperes. Claro que as características próprias do circuito, né, o tanto que ele resiste à passagem da corrente, que a gente chama de resistência elétrica, se a resistência é muito grande, você vai precisar de muitos volts para provocar os seus amperes. Senão, pouquíssimos volts já conseguem provocar vários amperes, né? E já conseguem fazer a movimentação de muitas cargas elétricas. Né? Esse nome volt e ampere, que é a unidade de medida, tipo, igual você mede distância, você não mede em metro, centímetro, né? Você mede tensão, você mede em volt. É isso. Então tem um outro nome que o pessoal chama de tensão, chama a tensão. Eles chamam a tensão de voltagem. Voltagem, que é o tanto de volts que tem numa coisa. Beleza? E a corrente elétrica muitas vezes é chamada de amperagem. Amperagem. Então, amperagem, né, são nomes aí. É nome vulgar que fala. Né? Vulgar não quer dizer que é uma coisa imoral, não. Né? O nome vulgar quer dizer que não é um nome técnico. Beleza? Não é um nome cientificamente preciso. O nome é tensão, tensão elétrica. A tensão elétrica me diz quantos volts tem uma fonte, beleza?
uma fonte que vai provocar o aparecimento de corrente elétrica. Essa corrente elétrica é medida em amperes. Amperes é a corrente elétrica que aparece no circuito, beleza? Outros exemplos de nomenclatura vulgar, né, o que a gente tem aí na informalidade, é, sei lá, a metragem. Ah, qual a metragem aqui de uma, sei lá, de um apartamento? Ah, é tantos metros quadrados. Aí você está falando dos metros, tá vendo? Então, esse aqui é um apartamento de 100 metros quadrados. A metragem é 200 metros quadrados, por exemplo. Metragem é um nome assim. Aí daí vem voltagem, amperagem, beleza? Mas não usa para tudo também não é bagunçado. Você não usa centimetragem, né, milimetragem, não tem. Né? Alguns, né, o mundo técnico acabou adotando aí essa nomenclatura e você vai ver de vez em quando, principalmente no seu dia a dia, beleza? Então o fato é, para você medir uma voltagem, você vai precisar saber quantos volts tem no circuito. Para você medir a amperagem, a corrente elétrica, você vai precisar saber quantos amperes estão circulando no circuito. E só tem amperes circulando se tiver circuito. Você pode ter volts à sua disposição em qualquer lugar. Então, se você pegar uma pilha qualquer, ela tem lá uma certa quantidade de volts. Eu sei lá quantos volts, vai depender da pilha. Né? Você pode pegar uma pilha específica da sua escolha, né? E se você pegar essa pilha e colocar ela, né, para você ler o númerozinho que está lá escrito na pilha, você consegue saber quantos volts tem essa pilha. Né? Então, por exemplo, ó, essa pilhazinha que eu estou colocando aqui, ó, né? Não sei se a câmera vai focalizar direito, mas é uma pilha comum e vai estar escrito aí a voltagem dessa pilha comum. Não focaliza, né? Ela não focaliza mesmo, de pertinho assim, ela não é feita para isso. Mas você vai acreditar em mim se eu disser que aqui está escrito 1.5V. 1.5V significa que isso aqui é 1,5 volt. E quantos amperes tem naquela pilha? Cara, se ela não estiver ligada em nada, nenhum ampere. Porque os amperes só vão circular se ela estiver ligada num circuito elétrico em funcionamento. Então eu peguei essa pilha, juntei com a outra pilha que estava aqui junto com ela, né? Botei as duas pilhas aqui, aí essas duas pilhas estão nesse circuito elétrico, que é o circuito de um controle remoto, porém ele está desligado, ou seja, em princípio não deve ter ampere circulando aqui não deve ter, porque o circuito não está ligado. No momento em que o circuito elétrico começa a funcionar, aí sim, com o circuito elétrico em funcionamento, aí nós temos os amperes circulando. Quantos amperes vão estar circulando aqui no momento em que o circuito começou a funcionar? Não sei. E isso aqui, inclusive, vai mudando, porque depende de como o circuito elétrico aqui dentro vai demandando mais corrente ou menos corrente. Provavelmente, quando eu aperto um dos botões aqui do controle remoto, que ele tenta se comunicar lá com a parte externa, provavelmente, quando eu faço isso, ele vai aí ter um consumo de corrente elétrica maior. Né? Provavelmente, se eu ficar apertando o botão aqui, né, e ficar apontando para outro lugar, né, cada vez que eu aperto, ele vai consumindo mais amperes. E vê, essa pilha, ela é uma pilha de 1,5 volt o tempo inteiro. Né? Então, a gente diz que essas pilhas, aqui tem duas, né? Duas pilhas de 1,5 volt, que aí junta as duas e elas dão 3, 1,5 mais 1,5, beleza? As duas atuam em conjunto aqui. Né? E aí, na hora que eu faço isso, cada vez que eu aperto o botãozinho, ele vai consumindo um pouquinho de amperes, beleza? Por isso que as pilhas de controle remoto às vezes duram um tempão, porque você só vai gastar mesmo a pilha se você estiver fazendo aí o uso dela, realmente apertando os botões aí para conseguir usar a energia que está vindo dessas pilhas. A relação existente entre a voltagem e a corrente elétrica é o que nós chamamos de resistência elétrica. A resistência é uma característica dos materiais que relaciona qual é o efeito da voltagem naquele material, beleza? Normalmente a gente usa a letra R de resistência, ou pelo menos uma letra que a gente vai usar com alguma intuitividade, beleza? E é a presença da resistência que faz a corrente elétrica se manifestar muitas vezes.
Por quê? A resistência elétrica, ela traz um efeito da passagem da corrente elétrica que é muito perceptível, que é o aumento de temperatura. Então, quando você tem um dispositivo que é feito para a corrente elétrica ficar circulando lá dentro dele e ele aquecer, você fala que lá dentro dele tem uma resistência elétrica para isso. Todos os objetos, todos os dispositivos têm alguma resistência elétrica. No entanto, alguns são feitos especificamente para isso. Por exemplo, os resistores, as resistências que nós temos em grill elétrico, forno elétrico, no chuveiro elétrico, né? Tudo isso vem aí da passagem de corrente elétrica pelo dispositivo. Beleza? Todos os dispositivos têm alguma resistência elétrica, todos eles vão resistir um pouco e vão aquecer um pouquinho devido à passagem de corrente. Esses são fabricados, né, os resistores, as resistências, são fabricadas especificamente para ser especializados em transformar a passagem da corrente elétrica, a energia da passagem da corrente elétrica, em calor perceptível. Beleza? Para isso a gente desenha o símbolo de cada um desses elementos. Beleza? Vou desenhar aqui o símbolo de tensão. A gente normalmente desenha assim, ó, uma barra grande, uma barra pequena e uma pontinha que eu ponho uma bolinha na ponta só porque eu sou fresco. Beleza? Por pura frescura, eu ponho a bolinha na ponta. Isso aqui, ó, é o exemplo de fonte de tensão. Né? Isso aqui seria uma fonte de tensão. Tem outros desenhos com mais e menos, né? Mas aqui a ideia, a barra grande é o polo positivo e a barra pequena é o polo negativo. Beleza? A gente costuma colocar a corrente elétrica para passar em resistências. Aí, para representar a resistência, a gente usa esse símbolo aqui, ó, que é tipo um espiralzinho, né, de ida e volta, assim, como se fosse um zigue-zague. Né? Espiral não é um bom nome, não. Né? Aí, ó, a gente liga aqui, ó, a resistência. A resistência. E aí, como é que você desenha um circuito elétrico? Você desenha a sua fonte de tensão, desenha a resistência e liga um no outro usando linhas retas que representam os fios. Né? A gente pode, inclusive, fazer uma linha com uma espécie de uma ponte, assim, que você pode abrir e fechar, para representar um interruptor. Que o que o interruptor faz? Ele interrompe a corrente. Beleza? Então, aqui, ó, se essa chave está aberta, a corrente não circula porque o circuito está aberto. Se você joga essa chave para cá e encosta, a corrente elétrica circula. Circula como? A corrente elétrica sai do polo positivo e vai circular o circuito e passar por todos os ramos do circuito até chegar no polo negativo. Então existe esse caminho fechado, que é o caminho da corrente elétrica no circuito. É claro que você pode querer interromper a passagem da corrente no circuito por segurança. E se você quiser fazer isso, existe um tipo de chave interruptora de uso único que nós chamamos de fusível. O fusível é tipo um vidrinho que tem um fiozinho dentro. Esse vidrinho você bota ele lá no seu circuito. Se passar a corrente demais, ele esquenta e o fio derrete. Aí ele abre o circuito e protege para você, beleza? Muitas vezes a gente usa isso para proteger as instalações elétricas, né? Tem carro, tem fusível, né? Instalação residencial, né? E mais legal que o fusível, que você nem sempre consegue usar, mas muitas vezes é possível, né? É o disjuntor. O disjuntor é uma chave de ligar e desligar, mas que ela tem uma propriedade muito especial. Se passar acima de uma certa quantidade de amperes, aí ela desliga. Né? Então, por exemplo, você compra lá um disjuntor de 10 amperes. Significa que se passar algo além de 10 amperes, ele desliga e desarma o circuito e protege, né? Porque se a corrente elétrica ficar circulando demais, a resistência elétrica das coisas vai ficar esquentando, pode provocar um incêndio, beleza? Então, o disjuntor ele serve, assim como o fusível, para proteger o circuito elétrico dos excessos de correntes elétricas, beleza? Que possam acontecer por algum motivo. E era isso. Essas são as ideias básicas dos circuitos elétricos. Procure essas informações, procure isso
no seu dia a dia, tente ver quantos volts, quantos amperes tem os dispositivos, os aparelhos ao seu redor, e com isso você vai conseguir fixar esses conceitos. Beleza? Era isso. Valeu. Falou!